Fala galera, beleza? Aqui é o Redenx e bem-vindos a mais um vídeo do canal Aleatory Geeks. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série contando a história completa do mangá de Alita, Anjo de Combate, Gun Hyper Fury Vision. Esse vídeo é a nona e última parte da nossa série, ou seja, contaremos os acontecimentos do volume 9 do mangá, que vai do capítulo 48 ao 51. Esse volume se passa no mesmo dia que terminou o anterior, com Gali escapando do Ouroboros e tendo sua batalha final contra Nova, além de finalizar o desfecho da batalha do Barjack contra Zalem, finalizando assim a obra. Então, se você ainda não assistiu às partes anteriores, corre lá e depois volta para esse vídeo. O link da playlist vai estar nos cards e também aqui na descrição. Ao todo já tem mais de 7 horas de vídeo, então já deixem seu like e nos diga aí se curtiram, pois essa série realmente deu um trabalhão. E também já deixem aí nos comentários se vocês querem que eu continue essa série no mangá Gun Last Order, que é a continuação direta do Gun Hyper Fury Vision. E se preferem vídeos longos como esses, contando a história do volume todo, ou se preferem mais curtos, com cada capítulo num vídeo. Enfim, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Volume 9, Conquista, Capítulo 48, Última Lâmina, Sorte. O capítulo começa onde terminou o anterior, com Gali se libertando do Ouroboros de Nova e destruindo sua máquina ao se levantar. Ela encara Nova com uma expressão de ódio, fazendo Nova tremer de medo, enquanto Bigode e Cal ficam incrédulos com o que vem. Bazaroth tenta atacá-la por trás com um gancho, mas Gali sente sua presença, e com apenas um chute destrói o cérebro dele, arrancando um de seus olhos. Nova aproveita a distração para partir para cima dela, a atacando com sua serra, mas Gali nota seus movimentos, e revida com 3 tiros ao lado de sua cabeça. Nova encosta na parede encurralado, e Gali se senta na mesa, o cumprimentando e dizendo que estava à sua procura, nos mostrando que ela só não o matou porque queria conversar com ele antes. Bigode grita com Gali para parar, dizendo que ela não pode ferir Nova, e tenta travar seu sistema nervoso, mas ainda está bloqueado devido à invasão de Nova. Caos grita para Gali não ouvir Bigode, dizendo que ele já fez um acordo com Nova a vendendo, e que seu pai é um demônio espalhando dor e sofrimento pela terra, pedindo para ela não hesitar em matá-lo. Gali ouve as palavras de Caos surpresa por ele estar pedindo para ela matar seu próprio pai, ficando pensativa, mas Nova a interrompe, dizendo que ele deu aos habitantes na superfície um propósito, uma função em suas experiências, e que ele deveria ser honrado e recompensado pelos seus atos. Mas antes que ele pudesse continuar, Gali o golpeia com sua arma, o arremessando longe com a mandíbula quebrada. Gali diz que ele é patético, e pisa em sua cabeça, dizendo que ele transformou suas vidas num inferno, e isso a tira do sério. Bigode grita com ela, a chamando de máquina, dizendo que ela não vale uma única célula do cérebro de Nova, e a ameaçando colocá-la como traidora, colocando a série GR para executá-la caso ela não pare. Gali apenas sorri, dizendo para ele mandar todas as unidades da série GR, que ela acabará com todas. Bigode entra em choque ao perceber que Gali não parará até matar Nova, enquanto Cal fica admirado com o quão poderosa é Gali, pensando que não sabe o que aconteceu no dia anterior, mas que algo mudou nela. Gali aponta sua arma para a cabeça de Nova, dizendo para ele implorar por sua vida, já afirmando que ele não merece misericórdia. Nova apenas lamenta por não poder comer mais flan caso Gali o mate. Quando Gali estava prestes a puxar o gatilho, Nova cita o nome de Ido, o que faz com que ela hesite em atirar. Ele vê isso como uma oportunidade, e pergunta se Gali foi visitar Ido. Gali se irrita e dá um chute em suas partes baixas, o erguendo no ar e deixando ele estirado no chão agonizando de dor. Gali o agradece por ele ter cumprido sua promessa de ressuscitar Ido, mas exige que ele diga qual o segredo de Zalem, dizendo que Ido descobriu esse segredo e sucumbiu ao desespero. Nova se levanta rindo, e Bigode também pergunta do que Gali está falando. Nova, após se recompor, sorri e pergunta que diferença faria para alguém da superfície saber disso. Gali responde que não tem interesse em Zalem, apenas quer saber o que foi que fez Ido sofrer tanto. Nova concorda com seu ponto, e liga a serra, a posicionando em seu crânio, enquanto diz que irá lhe mostrar o segredo que levou Ido à loucura. Então Nova começa a cortar seu crânio ao meio, deixando todos horrorizados com a cena. Ele retira a parte de cima de sua cabeça, dizendo para todos darem uma boa olhada na verdadeira forma dos Salemitas, mostrando o interior de seu crânio completamente vazio, tendo apenas um pequeno chip em seu centro. Gali se espanta ao ver o crânio vazio e lhe pergunta onde está o seu cérebro.
cérebro, enquanto Bigode paralisa horrorizado. Nova começa a explicar que esse pequeno chip realiza as funções do cerebelo, que as crianças de Uzalem são uma maravilha do aprimoramento genético, e para as manter com o que eles consideram a perfeição, essas crianças passam por diversas provas de conhecimento, personalidade, destreza física, QI, e os aprovados passam por um ritual de iniciação aos 19 anos, onde recebem a marca de Uzalem na testa, e enquanto está lá passam por uma cirurgia, onde removem seus cérebros e colocam um biochip com todas as suas memórias no lugar. Bigode coloca a mão em sua marca na testa, já em choque com a descoberta. Nova completa, dizendo que o centro de controle médico mantém isso em absoluto sigilo. Galho pergunta se ainda são humanos, e Bigode se entrega ao desespero. Nova lhe responde com o ditado, penso, logo existo, que isso o conforta, pois o que importa é a sua capacidade de pensar, que isso é o que o define. Dizendo que Galho tem um corpo eletrônico e um cérebro humano, o oposto dele, que tem um corpo humano e um cérebro eletrônico, e que essa diferença entre eles é o que faz o mundo funcionar como é. Galho pensa em Lo e Ido, os únicos salemitas com quem ela se importa, aflita por serem apenas um chip, e lhe pergunta por que fazem isso. Nova lhe explica que o biochip ajuda a definir um padrão no povo salemita, tornando todos iguais, eliminando o estresse indesejado causado por diferenças comportamentais, por saberem que não têm o menor controle sobre suas vidas, mas que ainda assim aparecem defeitos, surgindo pessoas sem limitadores como ele e Ido. Galho lhe pergunta o que é Uzalem, quem a construiu e com qual propósito, mas Nova lhe responde que isso nem mesmo ele sabe, e que talvez Uzalem seja só um laboratório gigante, e os salemitas simples cobaias. Chaos diz a ela que quando Nova descobriu a verdade, fugiu de Uzalem e iniciou sua pesquisa do karma. Galho fica surpresa com isso, e Nova apenas sorri concordando. Bigode, por sua vez, que já estava em desespero, surta de vez, dizendo que isso é mentira, sem acreditar que o interior de sua cabeça é apenas uma máquina, e sai correndo da sala, dizendo que as palavras de Nova não passam de contos de fadas. Então ele pega uma esmerilhadeira, citando as palavras mens sana in corpore sano, significando mente sã em corpo são, dizendo que isso é só o princípio dos salemitas. Ele vai até o banheiro, e na frente de um espelho passa a serrar seu crânio, para ver o que realmente tem em sua cabeça, dizendo que eles não são máquinas como o povo da superfície, que trocam seus corpos por máquinas. Ele termina de cortar, e a parte de cima de sua cabeça cai dentro da pia, lhe revelando que Nova estava certo, e o interior de sua cabeça também é vazio, tendo um chip no centro. Bigode sucumbe à loucura por saber que não tem um cérebro, e começa a rir em insanidade, dizendo que seu cérebro sumiu. Então ele volta ao escritório do Gib, pedindo para alguém devolver seu cérebro. As operadoras entram em pânico com o que vem, mas rapidamente Bigode é neutralizado por um droide da série MIB, que lhe finaliza com vários tiros de dardos venenosos. Então, o droid passa a eliminar todos no escritório, que vira um estado de Bigode. Galho assiste horrorizado no monitor, antes de perder completamente o contato com Uzalem. Nova apenas diz que eles foram purificados. Bazard aproveita a distração para pegar Galho por trás, lhe aplicando um mata-leão. Chaos tenta avisá-la, mas já é tarde. Nova o agradece rindo, e corre para o lado do laboratório, ativando uma barreira de água entre eles que o isola. Galho dispara contra Nova, mas as balas não o acertam. Nova ri, dizendo que balas não são capazes de penetrar a barreira de água de alta pressão, e entra na tubulação de ar do laboratório, dizendo que não vai morrer ali desse jeito. Galho grita com ele, tentando se soltar dos braços de Bazard, mas não consegue, pois ele tem mais força bruta naquela posição do que ela. Galho se irrita por ter esquecido que todos eles têm robôs restauradores em seus corpos. Então ela força seu antebraço contra as juntas do cotovelo de Bazard, quebrando o braço dele e o dividindo ao meio, assim conseguindo soltar um de seus braços. Galho coloca uma arma na boca de Bazard, enquanto diz que a única forma de acabar com eles é não deixando sobrar nada. Galho arremessa ele para a frente, se soltando totalmente, enquanto o corpo dele explode em pedaços, e é incinerado pelas chamas da explosão. Logo em seguida, Galho quebra as algemas que prendem Chaos à mesa, e se senta ao seu lado cabisbaixa. Chaos lhe pergunta o que houve. Galho lhe responde que ainda não entendeu o porquê saber que tem um chip no lugar do cérebro é o suficiente para fazer alguém enlouquecer e abandonar tudo e a todos que já amou. Galho chora, dizendo que para ela, Ido sempre foi ele mesmo, não importando se seu cérebro era orgânico ou eletrônico, que ninguém nem nada pode o substituir, seja humano ou máquina, e se pergunta por que isso mudou. Chaos lhe diz que não importa o quanto ela o amava, ela nunca saberia tudo o que ele sentia, e não poderia entender o sofrimento dele por essa descoberta, que ela não deve culpá-lo. Galho se lembra de como Ido está feliz e em paz,
sem memórias ao lado de Kaina, e que Caos tem razão. Ela enxuga suas lágrimas se recompondo, e logo depois Caos encerra a conversa, dizendo que não podem deixar seu pai escapar. Nova sai da tubulação de ar, chegando em um dos seus túneis de fuga, saltitando feliz, dizendo que está saindo para visitar a escada, o conselho da atmosfera exterior que o aguarda. Porém, quando ele abre uma das portas de saída de emergência, é surpreendido por uma poderosa corrente de água que o arrasta para longe. Nova se segura em um pilar para não ser arrastado para o fundo e se afogar. E Caos lhe diz que ele não tem saída, que sua rota de fuga não é tão secreta, que ele utilizou de sua psicometria para conhecer toda a configuração das instalações do laboratório na montanha, e inundou todas as 8 rotas de fuga, sendo possível sair apenas pelo portão principal. E o provoca, dizendo que mesmo com todos os planos de contingência, ele não passa de um rato na gaiola. Então Caos se comunica com Gali, dizendo que Nova está indo para o bloco B7, e lhe guiando as direções que ela deve seguir nos corredores do laboratório. Nova segue por outro caminho, subindo escadas e escalando as instalações em direção ao térreo da base, enquanto reclama de Caos ser irritante, dizendo que seu filho não puxou a ele, mas que ele e Gali são parte de seu karma, então deverá lidar com eles. Nova consegue chegar a uma das salas do laboratório, onde encontra com ela, que está dentro de uma máquina mergulhada em um fluido restaurador. Ele a chama, e ela logo percebe que seu mestre está com problemas. Então seu corpo passa a se regenerar rapidamente, desde o esqueleto até os órgãos internos, pele e cabelo, tendo seu corpo novo em folha, como se tivesse renascido do zero. Gali de repente para sua perseguição, encostando na parede, desanimada, como se toda sua determinação tivesse se esvaído. Caos lhe pergunta o que houve, e Gali lhe diz que não pode fazer isso, pois se todos os salemitas são cobaias, até mesmo Nova é uma vítima de Zalem, e tudo isso é muito triste. Caos fica desconfortável com a fala dela, e apenas a manda adentrar uma porta ao lado. E ao entrar, Gali se depara com dezenas de corpos ainda mantidos vivos, se é que pode-se dizer isso. Montantes de carne e cérebros deformados, unidos a máquinas e a outros corpos, mantendo sua consciência à força, como monstros, transformados por Nova em suas experiências. Gali se espanta, sem acreditar no que está vendo, e Caos diz que isso é só o começo, e todos ali já foram pessoas normais e saudáveis. Eram apenas inocentes, que foram aprisionados pelo Barjack, que nesses 20 anos, desde que Nova fugiu de Zalem, ele já fez isso 10 vezes com grupos de prisioneiros, que além destes, muitos outros habitantes na superfície sofreram o mesmo destino nas mãos de Nova, sendo deformados e reconstruídos por ele para satisfazer sua necessidade de gratificação científica. Até que uma dessas cobaias toca o ombro de Gali, a assustando. Essa pessoa implora para Gali a matar, e sem pensar 2 vezes, Gali dispara contra sua cabeça, finalizando. Caos grita com ela, assustado, mas ela o ignora, e começa um massacre, atirando e destruindo tudo e a todos naquela sala. Após não restar mais nada, Gali para ofegante, e passa a chorar de raiva, dizendo a Caos que ele tem razão, que eles são os únicos que podem deter Nova, e que Nova precisa ser detido a qualquer custo, que isso está além de Zalem ou seus sentimentos. Até que alguém aparece atrás dela, dizendo que ela continua emotiva como sempre foi. Se trata de ela, com um tipo de exoesqueleto de combate acoplado ao seu corpo. Ela pergunta se Gali já se perguntou quando irá morrer, dizendo que ela nunca precisou nem teve essa curiosidade, citando beleza eterna e corpo imortal. Ela diz que graças à nanotecnologia de Nova, ela se tornou infinita. Então ela ataca Gali com um jato de água pressurizado de sua mão. Gali se desvia e dispara contra ela, mas ela coloca uma barreira de água à sua frente, que a protege, dizendo que todos os inimigos de Nova são inimigos dela também. Caos informa Gali que ela está usando um pressurizador de água de alta pressão, que suas rajadas são supersônicas, capazes de cortar aço com facilidade. Gali consegue se desviar com dificuldade, tendo sua pistola partida ao meio no processo, e logo tendo que se desviar novamente. Ela segue com uma sequência de vários ataques com seu jato d'água, dizendo quão é ruim enfrentar um ciborgue, por não ter dor o suficiente, que sem conhecer os prazeres e dores da verdadeira carne ela não tem o porquê viver. Caos percebe que Gali não vai conseguir continuar se desviando por muito tempo, e a manda fugir, mas ela não permite, encurralando Gali com sua sequência de ataques, enquanto se vangloria por ela ser feita de carne, dizendo que comparados aos prazeres da carne, os sentimentos dos outros não são nada além de um incômodo. Seus ataques supersônicos obrigam Gali a sacar sua lâmina Damasco. Gali se prepara para o contra-ataque e passa a ofender a ela, a chamando de feia, para desestabilizá-la. E Caos diz para Gali que a lâmina Damasco será inútil, pois usa-se água em alta pressão para afiá-la.
mas Gali ignora os avisos e ataca ela de frente, com um movimento circular à distância, segurando pelo cabo da lâmina. Ela subestima o ataque de Gali e apenas ativa seu escudo de água de alta pressão. Porém, a lâmina de Gali é mais rápida e consegue cortar a parede de água, dissipando completamente o escudo e cortando a mão de ela ao meio, quando uma pequena explosão com impacto atinge ela em cheio. Caos fica surpreso ao ver que se a lâmina for mais rápida que a corrente de água, é possível atravessá-la. E o capítulo termina com Gali determinada a acabar com Nova, dizendo que sua ira vai além do supersônico. Capítulo 49. Ouroboros 2. Uma arma sonha. O capítulo começa alguns instantes depois de Gali ter acabado com ela. Ela está correndo entre os corredores das instalações do laboratório, em direção ao local de encontro de Nova. Caos a manda ter cuidado, a alertando sobre as possíveis armadilhas que seu pai deixou para ela. Mas Gali está confiante demais. Ela diz para ele que agora consegue sentir até o movimento de cada molécula de ar e correntes elétricas ao seu redor, que nunca sentiu o chi tão poderoso dentro dela. E afirma convicta que ela irá derrotá-lo. Não importando que tipo de armadilha a espera, Nova não conseguirá detê-la. Nova agora já encontra-se em um local diferente do laboratório, à frente de um painel de controle da central de energia. Gali finalmente adentra o local que Nova está, arrombando a porta de aço da sala e a usando como plataforma para saltar na direção de Nova, lhe atacando com a lâmina, enquanto pergunta se ele acha que se tornou um deus. Mas quando o acerta, Gali acaba atravessando direto por ele, vendo que era apenas uma imagem holográfica, e se vê caindo entre planetas no espaço, percebendo que caiu novamente na ilusão do Ouroboros. Nova sorri, apertando botões em seu teclado, que paralisam o corpo de Gali. Ele fica impressionado por Gali ter conseguido pousar perfeitamente, mesmo tendo o controle de sua mente tomado por ele, e fica com medo de se aproximar dela e acabar sendo cortado. Caos diz a ele que o programa Ouroboros não vai mais funcionar com Gali, e Nova lhe responde que mesmo com o Gibi sendo destruído, o link dos andarilhos não caiu, e ele pode a qualquer momento acessar o Ouroboros que hackeou a mente dela, mas já se cansou de brincar apenas com seu subconsciente. Nova se irrita, dizendo que também já retornou do inferno da loucura e desespero humano, e entrará nos sonhos dela, destruindo a própria essência de sua vontade de lutar. Nova diz para Caos ficar quietinho ali, observando, e conecta eletrodos à sua cabeça. A imagem de Nova no monitor muda para o sonho de Gali, que agora está em um beco, vestindo as roupas que usava quando era uma caçadora guerreira. Ela percebe que agora sua ilusão se passa na Sucatópole, pensando em todos os inimigos que derrotou lá, se perguntando qual deles enfrentará dessa vez, já afirmando que irá derrotar quem quer que seja. Mas alguém a chama, e Gali olha para trás já com outra expressão, por se tratar de Ido, que também está com suas vestes de caçador guerreiro. Ele pede desculpas pela demora, e a chama para ir para casa, mas Gali apenas o encara com raiva. E quando ele pergunta o que houve, Gali esmaga sua cabeça com um soco, já pedindo perdão por isso. Gali fecha os olhos, esperando que a ilusão acabasse com a morte de Ido, mas quando os abre novamente, percebe que não acabou, e agora está à frente do corpo da pessoa que ela mais amou, que ela mesma matou. Gali fica tensa, vendo que esse sonho não vai ter fim, e Nova aparece no local, em cima de caixas d'água, observando a cena, e a ilusão se dissipa. Gali cai em outra ilusão logo em seguida. Ela está deitada numa cama, dessa vez usando o primeiro corpo que recebeu quando foi resgatada no lixo. Ido a acorda, levando café na cama para ela, e comenta que ela estava agitada enquanto dormia. Ela concorda, respondendo que teve um pesadelo horrível, mas logo ela repara em seu reflexo na xícara e percebe que há algo de errado, notando que isso é o sonho e ela ainda está na armadilha de Nova. Ela se levanta rapidamente, deixando sua xícara cair, e diz para Ido que ela precisa ir e que está dentro de um sonho. Ido acha isso bobagem e belisca seu rosto, dizendo que para ele não parece um sonho. Ela concorda que essa ilusão é muito realista, mas lhe conta o que realmente aconteceu com eles nos últimos 10 anos. E Ido fica triste por suas palavras, e então a abraça, dizendo que está tudo bem. Gali nega, e ele afirma novamente que está, a fazendo-se questionar se isso é apenas um sonho. Ido lhe diz que mesmo que lhe custasse a vida, ele nunca permitiria ela viver toda essa loucura. E Gali fecha os olhos, feliz pelo que está vivenciando, mas triste por saber que se trata apenas de um sonho, quase aceitando seu desejo de continuar ali para sempre. Mas em um instante, aceitando a realidade, Gali consegue reagir, e com um único movimento, ela atravessa o peito de Ido com sua mão, quase entrando em choque com sua ação, dizendo que está tudo bem, pois isso é apenas um sonho.
Ela tira seu braço do coração de Ido, o deixando cair no chão, enquanto seu próprio coração se partia. Ela caminha pelo quarto, tremendo, citando o sonho, e tentando ignorar o corpo de Ido já sem vida estirado no chão, até que ela passa em frente a um espelho, e não consegue encarar sua própria imagem depois do que fez. Ela acaba vomitando quando seu psicológico entra completamente em crise, e ela se entrega ao desespero, correndo até o corpo de Ido lhe pedindo perdão. Gali acaba surtando e perde completamente a sua batalha mental contra o Ouroboros, chorando desesperadamente, pedindo para ele voltar à vida, que nunca mais irá discutir com ele. Ela grita implorando pela ajuda de alguém, e Nova de lá de fora a observa, sorrindo com o sucesso de seu plano, dizendo que irá ajudá-la, e dissipando novamente a ilusão, a levando dessa vez até o lixão da Sucatópole, onde ela foi encontrada por Ido. O sol já está se pondo enquanto uma escavadeira retira milhares de corpos de ciborgues do meio do entulho. Gali está lá no meio entre os corpos, dessa vez parcialmente consciente, e no lugar de Ido é Nova quem a encontra e a retira do meio da sucata. Gali não o reconhece, mas a imagem de Nova a assusta. Nova se anima ao ver o estado psicológico de Gali quase zerado, a fazendo não saber quem é ela mesma, o permitindo moldá-la. Ido vê o achado de Nova, que logo o chama para observar mais de perto. Ido se surpreende ao ver que se trata de uma garota ainda viva, e Nova lhe diz que essa será a experiência da noite, mas Ido não concorda, e toma o corpo de Gali das mãos dele a abraçando, e fazendo com que Gali se sinta segura. Nova acha a atitude de Ido estranha, por se tratar de uma ilusão criada por ele mesmo no Ouroboros, mas acaba ignorando, ao afirmar a si mesmo que isso não o impedirá de destruir o emocional e o psicológico de Gali. Mais tarde nos é mostrado o consultório de Ido na Sucatópole, que nessa ilusão trabalha junto com Nova em sua pesquisa do karma. Eles estão examinando e testando as funções cerebrais de Gali. Ido comenta que ela precisa de um nome, e Nova sugere chamá-la de Alita. Ido gosta desse nome, e diz a Gali que a partir dali seu nome será Alita, e que já começará a restaurar seu corpo. Nova sugere transformá-la num tipo de polvo humanoide, mas Ido detesta a ideia. Nova tenta convencê-lo, dizendo que a vida de Alita os pertence, e eles deveriam aproveitar, mas Ido rebate, dizendo que a vida dela só pertence a ela, e que faz questão de deixá-la bonita. Nova acaba concordando, ao achar que Ido quer apenas brincar de boneca, o que Ido concorda. Enquanto observava a ilusão de Gali através dos monitores, Caos decide resgatá-la, utilizando sua psicometria para entrar no sistema e destruir o Ouroboros por dentro. Ele comenta consigo mesmo que sempre temeu enfrentar o coração de uma máquina, mas para salvar Gali, ele tem que fazer isso, custe o que custar. Então ele pega as correntes elétricas com as mãos e ativa sua habilidade no painel de controle do programa. Nova, de dentro da ilusão, percebe a tentativa de seu filho de acessar o programa, chamando sua atitude de tolice, pois o Ouroboros está diretamente ligado ao sistema dos andarilhos, sendo completamente seguro contra forças externas. E Caos é arremessado para trás, sendo expulso do Ouroboros por uma forte onda de energia, que o faz sangrar por toda sua face. E Nova ri, por ele ter pensado que uma mente humana poderia controlar os computadores de Uzalem e seu laboratório, dizendo para Caos sofrer e descobrir sua própria incapacidade. Caos tenta se levantar, mas sofre uma parada cardíaca no processo, ficando paralisado em frente aos monitores. Mas logo em seguida ele começa a rir, e de repente sua expressão muda, ficando igual a quando ele foi possuído por Den, e então ele salta para cima do painel de controle novamente, gritando para Nova não o subestimar, e desferindo um soco no painel, que faz raios elétricos se espalharem no ambiente, gerando pequenas explosões que passam a destruir os computadores um por um, envolvendo o corpo de Caos em eletricidade e chamas, e determinado, diz a Nova que ele pode lhe tirar a vida, mas que em compensação ele vai dar um fim a todo esse pesadelo. Caos enrola suas mãos nos fios e cabos expostos do painel de controle e ativa sua psicometria, se conectando-as além. E no mesmo instante ele é transportado para outro plano, com seu corpo inteiro se transformando em energia e dados elétricos. E com apenas um comando de sua mente, ele sobrecarrega um dos pilares suspensos abaixo de Uzalem, que compõe o computador central, o fazendo explodir, criando uma fissura no sistema da cidade flutuante, que o permite adentrar completamente no sistema. E ele vê que o Ouroboros é um organismo artificial, um cérebro gigante no subsolo, que trabalha em conjunto com Melquisedeque de Uzalem, envolvendo toda a região em torno da Sucatópole e exterior, como se fosse o próprio planeta vivo em forma digital. Ele percebe que qualquer tentativa de destruir o programa destruiria a mente de Gali também, mas ele não tem mais tempo, pois seu coração não está mais funcionando. E a cena corta para a ilusão de Gali novamente.
que já está em um corpo novo, recebendo um sistema de suporte à vida e um coração novo, sendo instalado por Ido em seu peito. Pouco depois, Nova está observando Alita, pensando sobre já ter se passado um mês nessa ilusão. E lhe pergunta o que Alita quer, se quer ter amigos, ou algo do tipo que ele possa introduzir nessa ilusão. Mas Alita lhe responde que quer um pedaço do flan que ele está comendo. E Nova lhe dá, mesmo incomodado com isso. Alita diz para Ido que um dia quer ser médica como ele, e Ido lhe responde que isso seria bom, mas ela precisa se exercitar para não endurecer as juntas de seu corpo. Alita rebate, dizendo que prefere ler. E Nova fica feliz por seu plano estar dando certo, vendo a Alita ali e a comparando com a verdadeira Gali que quase o derrotou, planejando a manter nessa ilusão até essa nova personalidade da Alita se tornar permanente, para ele poder voltar ao laboratório e remover o Panzerkampf dela. Até que o gato de Ido, que se chama Gali, aparece, desconcentrando completamente Nova, que odeia esse gato. Ido o vê machucado e comenta que provavelmente o gato se meteu em uma briga, e Nova pensa consigo mesmo que nunca se deu bem com Gali, dizendo que irá o envenenar, sem perceber que esse gato nunca existiu, já começando a ser influenciado pela ilusão do Ouroboros. E a cena corta para momentos depois. Alita está no telhado, soprando bolhas de sabão em um canudo, e Nova vai até ela, a perguntando se ela está feliz e se quer que ele instale uma máquina de fazer bolhas em seu corpo. Mas Alita recusa, e logo em seguida o pergunta se Nova já amou alguém. Nova, a princípio, pensa em uma mulher que ele queria dissecar, mas observando as bolhas se misturarem com a paisagem, ele reflete sobre a pergunta de Alita, pensando se realmente existia alguém que ele amasse, e retira seus óculos, tentando lembrar quem é. Nova olha para o céu, se perguntando pelo que ele correu atrás até hoje, e o que é esse sentimento que o sufoca, pensando que deveria haver um fim para toda a morte e sofrimento nesse mundo, e se realmente se deve acreditar na realidade, só podendo haver essa súplica. Nova acaba caindo de vez em sua própria ilusão, e se entrega ao Ouroboros, desejando que esse momento com Alita não tenha fim. Porém, seu momento de pai e filha é interrompido, quando um raio cai do céu, atingindo uma das entradas da Sucatópole, e nos mostrando Den surgindo por detrás da fumaça e poeira. E rapidamente Ido chega ao telhado, mandando Alita e Nova entrarem depressa. Mas Nova manda Ido tomar conta de Alita para ele, e vai andando em direção a Den. Ido concorda com ele, e Alita tenta impedi-lo, gritando pelo seu tio. Mas Nova apenas sorri, colocando seus óculos novamente, animado pela batalha, citando seu grande rei de Marte, o chamando para a batalha. E de trás do consultório surge um robô gigante de mais de 300 metros, com Nova em seu ombro, caminhando em direção a Den. E Nova confronta Den com palavras, relacionando a ilusão do Ouroboros com a realidade, em que chama Den de Caos, dizendo estar impressionado por ele ter passado pelas barreiras de seu programa, e dizendo que ele nunca lhe tirará a Alita. Den o ataca com a katana, mas o robô a pega com sua garra e contra-ataca com um soco que derruba Den no chão. Nova, enlouquecido, discursa sobre o passado retornar num instante e todos morrerão, que o destino sempre vence a humanidade, indo à loucura. E seu robô dispara tiros de canhão contra Den, enquanto Nova fala que ele vai contra as leis do universo. Enquanto isso, Alita e Ido estão no porão do consultório. Ido diz que estão seguros lá, e Nova irá vencer Den, mas Alita tem um estalo de realidade, e diz para Ido que ela tem que lutar também. Ido não entende, e pergunta a ela por que ela quer lutar, e Alita responde que ela lutará por si mesma, recuperando seu corpo de andarilha dentro da ilusão. Ela diz para Ido que sempre soube que isso tudo era um sonho, e que se permitiu aproveitar dele, para viver mais alguns momentos felizes ao lado de Ido, mas que agora ela precisa partir. Ido entende, e apenas a diz para ter cuidado, a chamando de Gali novamente. E então a ilusão do Ouroboros começa a entrar em colapso, e o robô gigante de Nova desaparece em um feixe de luz, o deixando desesperado, dizendo que esse sonho é dele, e implorando para não o destruir. Caos tenta se comunicar com Gali através de Den na ilusão, e o Ouroboros se dissipa de uma vez por todas em uma grande explosão de luz, fazendo com que Gali acorde no mundo real, bem atrás de Nova, que estava debruçado sobre o painel de controle, tentando restaurar seu programa. Gali olha para ele, de forma passiva, apenas observando o resultado que se sucedeu de sua estadia ao lado de Nova como seu tio no sonho. E Nova lhe aponta uma arma, tremendo ao chorar, dizendo que se isso ainda fosse o sonho dele, ele faria de tudo para proteger Alita. Qualquer coisa para proteger aquele momento ao lado dela. Nova dispara, e Gali nem tenta se desviar, apenas se aproxima na direção dele, deixando o projétil atravessar seu ombro. Gali para bem de frente a ele, o encarando pela última vez, mas com um olhar completamente neutro, sem nenhum tipo de hostilidade contra Nova, o que o deixa sem reação. E então Gali arranca a cabeça de Nova com sua lâmina,
finalizando o capítulo com Gali observando a cabeça dele cair em fios elétricos no andar de baixo e queimar, dizendo que ela sente o mesmo por ele. Capítulo 50. A última lâmina, Sorte. O capítulo começa nos mostrando a destruição das forças da fábrica aos arredores da Socatópole pela investida de Den. Ele continua avançando em frente, mesmo sendo bombardeado por centenas de disparos e explosões, apenas protegendo Koyomi em seu peito com um braço. Ao se aproximar, os soldados e mercenários da fábrica logo desistem de tentar confrontá-lo e tentam fugir, mas Den rapidamente os elimina e entra na cidade, deixando toda a população desesperada tentando fugir. Já dentro da Socatópole, Den percebe que agora só há mercenários, e se questiona por que as forças de Zalem pararam de o atacar. Ele pergunta a Koyomi se ela ainda está viva, e ela se levanta, respirando com dificuldades e tossindo, devido à fumaça e poeira. Ela diz para Den que está bem, e ao fotografar a cena, percebe que os civis realmente não evacuaram a cidade, mesmo após o ataque com o canhão Heng. Ela lamenta brevemente, mas logo diz que a culpa foi deles mesmos, por não ouvirem os avisos, e diz para Den pisar em todos eles. Assim, Den o faz. Enquanto avançam para o centro da Socatópole, Den pergunta para Koyomi se ela não teme a morte, e Koyomi diz que, com a morte de Fury e seus aliados no Barjack, já não resta mais ninguém, portanto ela não tem medo de morrer. Nesse momento ela está extasiada com a emoção desse momento. Koyomi lhe pergunta se quando morrerem irão olhar para Zalem de cima das nuvens, e Den apenas diz que isso é poético, mas alguém chama sua atenção, lhe chamando de covarde. Se trata de Caos, que conseguiu projetar sua consciência e existência digital para o plano físico, aparecendo para Den à sua frente, flutuando no ar, com uma aura energética à sua volta. Caos lhe diz que o que ele está dizendo não passa de palavras vazias de alguém que nem está arriscando a sua própria vida. E Den o ataca com sua lança, que passa diretamente por ele, por estar intangível em sua forma astral. Koyomi não consegue ver Caos e pergunta para Den o que houve, mas Den a ignora e pensa em como Caos mudou de repente, se perguntando o que aconteceu. E Caos lê sua mente, dizendo como é ruim não se conhecer, e que depois que conheceu Gali se tornou humano. Ele afirma que Den não passa de uma fantasia de sua própria psique separada de seu corpo, que ele não tem vida própria e apenas traz a morte às pessoas, perguntando se ele acha que um homem pode tolerar isso. Ele ordena que Den pare de lutar, libertando Koyomi e retornando ao seu corpo. Mas Den lhe pergunta se Caos acha mesmo que ele é apenas uma fantasia de sua consciência. Den se irrita, por Caos ousar chamá-lo de fantasia, cortando os prédios à sua volta, quase ferindo Koyomi. Ele pergunta o que Caos sabe sobre ele, e nos é mostrado flashbacks da infância de Caos batendo em um homem até a morte, enquanto ele explica que ele é a própria consciência da fúria incontida de Caos. Que essa fúria teria os destruído. Den bateu no homem até quebrar as próprias mãos. Então, para salvar o corpo frágil de Caos e proteger as pessoas ao seu redor, ele decidiu se esconder, devolvendo a posse do corpo para a consciência de Caos, que foi chorando até seu pai com as mãos machucadas, vivendo apenas como uma criança frágil, cuidada por Jasmine, mas que quando fez 16 anos, algo fez perder o controle, e sua consciência tomou o corpo de Caos novamente, e ele quase matou Nova e Bazard, fazendo com que Nova descobrisse sobre sua existência, e rapidamente tomou medidas quanto a ele. Nova separou a consciência de Den e Caos, permitindo que elas coexistissem em paralelo, ao colocá-la em um corpo mecânico e instalando um transmissor no coração e sistema nervoso de Caos, para que Den pudesse controlar o corpo mecânico à distância, não precisando assumir o controle do corpo de Caos para existir. Nova lhe diz que adora pessoas com seu nível de capacidade psicológica, mas pergunta se isso levará ao colapso de sua própria consciência. E o libera para viver livre, seguindo os próprios desejos e vontades de sua personalidade. Den então vagou pelas terras além da Socatópole, treinando artes marciais e se tornando um guerreiro. Para Den, sua própria existência vem da fúria que ele sente, que é insaciável e implacável, mesmo ele se esforçando para controlá-la. Den se pergunta de onde vem essa loucura, e após uma de suas matanças no exterior, ele reflete sobre sua própria existência. Ele nasceu sem corpo, e não sabe o que é experimentar amor ou paz. Den chega à conclusão que ele é o filho do destino, invocado pela ira dos espíritos da Terra. Ele diz que apenas esse corpo tem força o suficiente para conter a ira dentro dele. Den descobre qual é o seu objetivo nesse mundo, e ele precisa de um corpo sob medida para sua ira, um corpo imortal de aço para governar o mundo. Den jurou derrubar Zalem,
Chaos diz que ele fracassou, o mandando desistir e admitir a derrota. Den responde que ainda não foi derrotado, e segue seu rumo, em direção ao centro da Sucatópole, ainda mais irritado e determinado a continuar. Até que um velho, aparentemente mendigo, pula em sua frente, com uma garrafa de bebida nas mãos, pedindo para Den esperar, dizendo que ele não pode fazer isso. Através do zoom da câmera, Koyomi percebe que se trata de seu pai, e o mestre, tremendo em pânico, implora para Den deixar sua filha voltar para ele. Koyomi congela ao vê-lo, e Den para sua investida bem à frente dele, quase o esmagando. Koyomi grita com ele, o xingando e perguntando o que ele está fazendo ali. Mas o mestre apenas chora, implorando para Den devolver sua filha. E Koyomi se desespera. Já em lágrimas, ela o manda calar a boca e morrer, e pede para Den pisar nele. Mas ver o estado de Koyomi e de seu pai chama a atenção de Den, e ele a pega pelo casaco que ela vestia, atirando do peito dele, deixando ela pendurada na ponta de seus dedos. Koyomi pergunta o que ele está fazendo, e o mestre se desespera ao achar que Den faria algo contra ela. Den resolve testá-la, para saber se deveria continuar com ela ou não. Então, ele a levanta ainda pendurada, bem acima de sua cabeça, e Koyomi se desespera, fazendo com que Den perceba que ela ainda tem algo a perder. Então ele a questiona, sobre ela ter dito que não tinha medo da morte, e Koyomi fica assustada, perguntando por que Den está fazendo isso. Chaos diz para ele não fazer isso, e Den lhe responde para o impedir. Koyomi entra em pânico e chora de medo, gritando que não quer morrer, e Den toma a decisão de deixá-la para trás, permitindo que Koyomi siga sua vida e continue com quem ela ainda tem laços. E quando Koyomi pede para ele poupar sua vida, dizendo que ainda não está pronta, Den a solta, deixando ela cair do alto. Seu pai corre e salta na direção dela, e consegue agarrá-la antes de cair no chão, mas tem seu corpo esmagado pelo impacto dela caindo sobre ele. E mesmo gravemente ferida e quase inconsciente, o mestre apenas pergunta se ela está bem. E Koyomi encara seu pai. Depois de todo o tempo que passaram longe e pelas coisas que ela disse, ele se sacrificou por ela, o que deixa Koyomi emocionada. Den apenas observa que ela e seu pai sobreviveram, e então vira as costas para ela, seguindo em frente, dessa vez sozinho, sem se preocupar em proteger ninguém, enquanto ele diz para Chaos que ele é Den, e não faz parte de Chaos. Até que ele é atingido por vários disparos poderosos que destroem partes de seu corpo, o pegando desprevenido, pois até o momento só haviam mercenários. Os droids da fábrica voltam a tentar impedir a investida de Den, vindo em comboios com dezenas de canhões disparando contra ele. E Chaos comenta que o sistema de defesa de Zalem travou quando Gib entrou em crise, quando ele invadiu o sistema do Ouroboros, mas que agora já foi reativado. Den tem seu braço e sua lança quebrados com os disparos, mas ele pega sua espada nas costas com o braço restante, dizendo que sempre viveu pelo aço e morrerá pelo aço. Então, Den avança de frente com o fogo inimigo, sendo atingido centenas de vezes, tendo seu corpo despedaçado pelos disparos. Den cavalga com sua espada em direção à morte, enquanto discursa suas últimas palavras e grito de guerra, como uma oração final da sua ideologia. E a cena corta novamente para Koyomi e seu pai. Ela grita por ajuda, implorando por um médico, e logo as pessoas que estavam escondidas saem aos poucos de seus abrigos, se reunindo em volta deles tentando ajudar, e o mestre, sem saber se sobreviveria, como último desejo, pede para Koyomi não ir embora de novo, e ela abraça seu pai e chora, arrependida por tudo o que houve. Momentos depois, algo chama a atenção da população, que já estava reunida na rua. Eles apontam para uma parte alta da cidade, bem ao longe, onde se encontra a base de suprimentos da fábrica que conectam os tubos que ligam Zalem a Sucatópole. E lá está Den, que já está com seu corpo completamente destruído, restando quase nada além de sua fúria e força de vontade, que ainda o mantém de pé, mesmo em chamas e já derrotado. E em suas últimas palavras, ele diz novamente que nasceu sem corpo e nunca temeu a morte, que sua lâmina é a fúria do povo. E então ele ataca o tubo de Zalem com sua espada, gritando para os salemitas sentirem a força dessa fúria. Mas sua espada simplesmente se quebra ao meio, conseguindo apenas arranhar a superfície externa do tubo. Ele observa a lâmina de sua espada caindo, bem à frente do caminho curto que lhe faltava trilhar para alcançar Zalem, tendo a mesma visão de Yugo quando quase alcançou seu objetivo, tendo a morte iminente à sua frente. Ele diz a si mesmo que não voltará para o corpo de Chaos, e que morrer aqui e agora está de bom tamanho para ele. Então Den se permite morrer, tendo sua consciência destruída junto com seu corpo gigante, que explode em chamas.
Todos observam assustados, e o capítulo termina com Koyomi chorando ao perceber que foi por esse motivo que ele a deixou para trás, prometendo a ele que irá contar sua história. Capítulo 51. Epitáfio. Memórias. O capítulo começa com a explosão da consciência e do transmissor no peito de Caos, devido à morte de Den, que o traz de volta ao plano físico com seu corpo real. Gali já o encontrou e tenta o ajudar. Então Caos lhe pergunta se ali é o laboratório de Nova, e Gali se espanta por ele estar falando com sua voz real, perguntando se pode se tratar de Den que o possuiu de novo. Mas Caos lhe diz que Den morreu. Vemos o corpo de Nova ali, caído no chão, com seu dedo se movendo suavemente. E logo depois, seu laboratório na estalagem de granito explode. Gali e Caos observam a explosão do sistema de autodestruição do laboratório, comentando sobre como o dia foi longo. Caos lhe diz que vai para Sucatópole e pergunta para onde ela vai. E Gali não tem certeza. Ela percebe que agora está livre, e Caos lhe dá um papel, dizendo que há um plano que ele quer ver realizado na Sucatópole. Gali lhe pergunta o que seria, e Caos responde que é algo que Lowell entregou no dia anterior, quando ele foi até a Fazenda 21. No dia anterior, enquanto Gali foi ao encontro de Ido, Lowell disse para Caos que ela ficou emocionada com sua última transmissão, e pensou muito nas suas palavras, sobre as pessoas se entenderem, e que acha que seria bom para a superfície e Zalem poderem se comunicar entre si, mas que para isso acontecer, Zalem tem que se conectar à superfície, sendo necessário criar uma torre de 2.500 metros de altura. Ela fez simulações no computador e descobriu que essa torre pode ser criada com material disponível na sucata da superfície, onde Gali foi encontrada. Então, através da moto de Gali, ela imprime um papel com a planta do projeto para que ele possa construir essa torre. Caos lê o plano do projeto, um pouco tenso por ela estar se prejudicando, sendo uma cidadã salemita fazendo isso. E ela apenas diz que será um segredo entre eles. Caos diz para Gali que não sabe quantos anos isso irá levar, mas acredita que vale a pena tentar. Gali o observa feliz, percebendo quanto ele mudou e como seu olhar está vivo. Caos lhe chama para ir junto com ele, e ela recusa, dizendo que talvez depois, se tudo der certo. Que por agora ela vai voltar para a Vila Alhambra se encontrar com Fagia. Ela diz que com mais nada para fazer nem sabe como se sentir, que não sabe se deveria rir ou chorar. E Caos tenta beijá-la novamente, dizendo que deveria apenas ir, mas Gali o arremessa longe de novo com um tapa. Ele foge dela rindo, dizendo que ainda irão se ver, e Gali vê o quanto ele amadureceu. E enquanto ele se afasta, acenando para ela, os homens topeira que trabalhavam para ele saem do chão e o acompanham cantando, como discípulos, seguindo seu mestre para onde quer que seja. Mais tarde, já à noite, Gali está dirigindo um jeep em meio às montanhas, atravessando o deserto. Pensando sobre uma vez Yugo ter lhe perguntado se ela tinha algum sonho. E ela nunca teve sonhos em toda sua vida, por estar sempre ocupada demais com o que acontecia, dizendo que é meio triste isso, mas aliviada por tudo ter acabado. Ela sorri, dizendo que não vê a hora de olhar para Fogia de novo, até que algo surge à sua frente. Se trata de uma criança correndo atrás de uma bola, mas Gali só percebe quando já estava bem acima dela, ao iluminá-la com o farol do carro, e acaba atropelando a criança, a jogando para cima com o impacto. A criança cai e rola alguns metros no chão, e Gali para o carro derrapando, ficando aflita por pensar que a matou. Ela diz a si mesma que é uma péssima motorista, e diz que não pode mais dirigir. Então ela sai do carro pensando apenas em ajudar a criança, mesmo sabendo que uma criança não teria como sobreviver a esse atropelamento, e se aproxima sem se preocupar com os riscos. Até que ela finalmente se dá conta da situação em que se encontrava, e somente quando já estava acima do corpo, ela se pergunta o que uma criança está fazendo sozinha ali, no meio das montanhas do deserto à noite. Mas Gali percebe tarde demais, e a criança se revela ser um boneco bomba, pulando e se agarrando ao corpo de Gali, com seu timer já quase zerado. Gali não tem nem tempo de reagir. Uma explosão gigantesca despedaça completamente seu corpo, deixando uma cratera no lugar que ela estava. Logo depois, uma risada louca surge de trás das montanhas. Se trata de Nova, que sobreviveu mesmo sem cabeça, por ter outro rosto com cérebro em seu abdômen. Ele diz que deve-se sempre ter um backup dos sistemas essenciais, que isso é o básico do básico. E o capítulo termina nos mostrando que Gali realmente morreu, pois Nova recolhe um pedaço do cérebro dela no chão, enquanto uma aeronave vem o encontrar. Finalizando assim o volume 9 e também o mangá em si, da obra Battle Angel Alita Gun Hyper Future Vision.
o que acontecerá daqui em diante. O mangá Gun Last Order continuará com uma das séries de R como protagonista no lugar de Gali? Nova irá ressuscitar Gali assim como fez com Ido? Zelen continuará impune ou os acontecimentos dessa última batalha terão consequências? Se você quiser comprar esse mangá completo pela edição especial da JBC ou o e-book para Kindle de toda a obra, o link de onde encontrá-los vai estar aqui na descrição. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like e comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Já conheciam? Curtiram? Já conseguem imaginar como será a continuação do filme nos cinemas? Gostaram mais da Gali no mangá ou da Alita no filme? Nos digam aí o que acharam. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Logo mais traremos os 3 novos capítulos que saíram esse ano, que já lhes adianto que são spin-offs, não continuação da obra, que nos apresentam histórias paralelas, assim como o volume 4.x e 6.x, que são compostos por uma história única e não necessariamente ligada ao enredo principal. Apesar desse ter sido o último volume do mangá, é apenas o último volume do mangá Gun Hyper Future Vision, lembrando que ainda temos o mangá Gun Last Order, Gun Mars Chronicle e Gun Gaiden, que contam histórias paralelas e continuações do universo de Alita. Então tem muito conteúdo para mostrar, por isso contamos com seu feedback. E isso é tudo pessoal, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.